Boa noite, Salim, tudo bem? Boa noite, Adriano. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Ok. E a imagem Então, está ok? ótimo. Super obrigado por ter aceito este meu convite. Sei, imagino que sua agenda está super cheia, então realmente obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. É realmente um prazer. Está entrando Estou muita aqui. gente aqui, sempre. Eu te admiro muito, te acompanho e tudo que você puder, conte comigo sempre. Obrigado, realmente. Você sabe que esta admiração é recíproca. Eu sempre, você já sabe, falei, mas gosto de falar também em público, porque os elogios têm que ser feitos em público, né? Eu me lembro perfeitamente, a primeira vez que eu te conheci, eu ouvi um seu discurso séculos atrás, quando eu ainda era gringo, no Automóvel Clube, aqui em BH, e eu fiquei chocado. Eu me lembro, eu estava com minha mulher e falei, quem é esse cara? Perguntei para ela. É, um discurso sensacional, muito contundente, firme, certo, uma visão moral perfeita, o discurso que eu gostaria de fazer e realmente te admiro muito, acho que você faz um trabalho sensacional, com toda a sua história, que depois li isso aqui, né? Mas também a sua visão do que deveria ser o país, obviamente concordo 100%. Então, realmente, obrigado. E, Admiração, porque nós liberais temos grandes pontos de convergência. E como nós somos poucos, quando a gente ouve um liberal falar, de uma certa forma a gente passa a admirar aquela pessoa por saber que não estamos sozinhos. Existe mais pois algumas é. pessoas que pensam como a gente. Pois é. E, bom, eu estou fazendo estas lives aproveitando para falar com gente que admiro, que estimo realmente, mas também porque estou nesta minha campanha eleitoral, né, pessoal de divulgação do meu curso agora, o curso de Ciência Política na Cursology, baseado no meu livro A Ciência da Política. Quem quiser, hoje, inclusive, é o último dia de desconto, tá? Então, quem quiser, o link está na minha bio ou diretamente no site da Cursology. Se estudam temas como sistemas eleitorais, sistemas partidários, formas de Estado, regulação, corrupção, federalismo, processo legislativo, etc. E, e aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, uma pergunta mais levinha, leve, para aquecer um pouquinho, a propósito do livro. E você é um dos motivos pelos quais eu estou aqui no Instagram. Porque um ano atrás, mais ou menos, todo mundo começou a me escrever. Adriano, você viu, Salim, lá, seu livro? Não sei. Eu não estava no Instagram. E você postou uma foto e você deu, e te agradeço muito, claro, uma cópia do meu livro para o ministro Paulo Guedes. E aí eu não estava no Instagram, nem sabia. E aí deu vontade de entrar para ver, bom, peraí, estão acontecendo coisas aí que eu não estou me perdendo, não sei o que acontece. Então, a minha primeira pergunta é: será que ele leu o livro? Ótima pergunta. O Paulo Guedes é um voraz leitor. Ele tem uma biblioteca muito grande e ele dedica muito tempo à leitura. Então, ele, desde quando eu o conheço, ele tem sido aquele pesquisador de novos livros, novas ideias. Então, eu dei esse livro no dia do aniversário dele. Então, dei esse livro e logo depois eu saí do governo e eu não mais tive contato para perguntar se ele leu esse livro. Mas olha, você me lembrou disso que eu tinha esquecido. No meu primeiro contato com ele, eu vou perguntar quais as impressões que ele teve desse livro. Porque eu queria dizer que eu tenho um péssimo hábito, Adriano. Eu gosto de doar livros. Livro é uma forma de disseminar ideias. Todas as pessoas que me conhecem já há muito tempo sabem que eu tenho esse hábito. Mas eu tenho um péssimo hábito. Quando eu dou um livro para uma pessoa, quando eu encontro com essa pessoa daí uns tempos, porque eu anoto no Notes do Outlook, e sei a data e o livro que eu dei para a pessoa. Aí eu pergunto à pessoa, o que você achou do livro do papel de John Galt? Então, vejo se a pessoa leu o livro ou não. Então, eu faço perguntas sempre, claro, perguntas cuidadosas, mas para poder brincar e estimular a pessoa a ler o livro.
Eu vou fazer perguntas. Entendi. Você checa mesmo, tipo o professor mesmo, para ver se o cara leu, se fez o para casa. Bom, então Exato. eu também, que recebi um, agora tenho que correr atrás e fazer o meu para casa. Obrigado, interessante. É, e aí, vamos entrar agora na questão. Dei este nome à live por dentro da política, né? A ideia era tentar explorar, além da sua visão e do seu conhecimento, suas leituras, mas assim, a sua experiência dentro da política lá em Brasília e agora aqui em BH também, para ver conexões possíveis, convergências e divergências com a ciência política. Então é o seguinte, existem cientistas políticos mais teóricos, abstratos, idealistas, que às vezes não são cientistas políticos, intelectuais, cientistas de várias áreas, que às vezes formulam teorias muito fora do mundo, na verdade, que não explicam nada. Coisa de intelectuais da poltrona e teorias que não explicam realmente nada. E existem alguns outros, como dois casos que eu uso aqui no livro, a teoria dos batistas contrabandistas e a teoria do Garbage Can Model foram formulados por dois autores que tiveram uma experiência em política, no governo, nível municipal, federal, etc. E então entraram na fábrica de salsichas, né, por dentro da máquina, dentro do sistema, e aí criaram uma teoria que, na verdade, o que é? Uma explicação do funcionamento, né, de como funciona a coisa, só com um nome e sistematizado. E aí a teoria funciona, a teoria explica realmente. Então, são teorias muito mais realistas e não aquelas teorias bonitas que não descrevem nada e que acabam, na verdade, justificando. E a minha pergunta é, então, será que com a sua experiência lá, tem alguma lição que podemos derivar disso? Podemos criar uma nova teoria? Tem alguma coisa errada no meu livro? Tem alguma coisa que podemos melhorar, adicionar? Tem teorias, tem alguma coisa que a ciência política não enxerga no funcionamento da política? Ótima pergunta. E você está me dando uma oportunidade maravilhosa de eu relatar a minha experiência no governo. Então, o que está acontecendo? Eu fui para o governo, fiquei lá 18 meses no governo. Eu tinha uma missão. A minha missão era vender estatais. Inicialmente, eu recebi um relatório com 134 empresas. Então, estava lá 134 estatais federais. Como bom mineiro, desconfiado, mineiro não tem mar, não enxerga aquele horizonte longínquo, sobe uma montanha, tem outra montanha, sobe a outra montanha, tem outra montanha, então ele está sempre desconfiado. Eu recebi aquele relatório com 134 empresas e resolvi fazer uma pesquisa mais aprofundada. E encontrei 698 empresas. Eu quero aqui começar a te informar como funciona o governo. Assim é o governo. Eu recebo uma informação que não é verdadeira. Eu tive que, então, buscar em diversos órgãos e departamentos, porque tudo é esparramado, tem áreas de poder, fóruns, currais, que pertencem a diferentes áreas, segmentos, partidos, pessoas. Então, Uhum. eu fiz um levantamento e encontrei nesse levantamento o total de 698 empresas. Mas, ao penetrar no governo, eu conheci as entranhas do poder, as entranhas do governo, eu conheci a máquina por dentro. E como que essa máquina foi forjada? Quem idealizou essa máquina? Eu vou lhe dar dois exemplos de quem idealizou a máquina. Em 1988, os sociais-democratas, que assumiram o poder no período que eles chamaram de redemocratização, em 1985, então os sociais-democratas assumiram o poder e escreveram uma nova Constituição. Não quero entrar no mérito de ter sido uma Constituição revanchista, populista. Não vou entrar nesse mérito. Vou entrar no outro mérito. Quem escreveu a Constituição foram os políticos com mandato. É como você colocasse a raposa para tomar conta dos galinheiros. Como pode os mandatários eleitos para serem deputados
serão reeleitos e a Constituição foi feita, então, deles para eles. Olha que interessante. Nós entregamos que a Constituição brasileira fosse feita pelas pessoas que vão usufruir da Constituição. Então, os mandatários, mais os servidores, construíram uma Constituição que é pró-establishment. É a máquina funcionando e o Estado, que deveria servir ao cidadão, houve uma inversão de papéis. O cidadão começa a servir o Estado. Então, o Estado brasileiro se serve do cidadão, quando o correto seria o cidadão ser servido pelo Estado. Eu fui tirar um passaporte certo dia, em Belo Horizonte, na Polícia Federal, e tinha uma placa enorme lá escrito assim: desacatar o servidor público é crime pela lei tal, 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 tal. Está invertido. Desacatar o pagador de impostos é crime. Devia ser o contrário. Então, mas quem escreveu a Constituição foram os sociais-democratas. Os sociais-democratas são conhecidos por algumas ideias, teorias que eles implementam. Uma, o Estado gigantesco. Social-democrata adora o Estado gigantesco porque ele parte do princípio que o cidadão é um beócio, que não sabe raciocinar, não tem iniciativa, não sabe decidir. Então, eu, o Estado, vou decidir pelo cidadão. Você é obrigado a tomar vacina, você é obrigado a votar. Então, esse Estado gigantesco é típico dos sociais-democratas. Então, a nossa Constituição, ao ter sido feita pelos deputados que tinham mandato e se reelegeram, alguns estão aqui até hoje, essa Constituição propiciou um Estado gigantesco. E esse Estado, o fim, é ele em si mesmo. Não é função do Estado. O Estado não está preocupado com a população brasileira, não. Você vê aí, auxílio emergencial, isso, aquilo. Olha, isso é só para inglês ver. O Estado está preocupado com ele, com a máquina, com o tamanho da máquina, com a quantidade de departamentos. É isso que o Estado está procurando fazer. Ele é o fim em si mesmo. Por quê? Porque começou errado. Quem desenhou a Constituição brasileira foram as pessoas que queriam tirar proveito do Estado. Mas, vamos voltar antes da Constituição. Já tinha um Estado ineficiente. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: o Estado brasileiro ele tem uma liderança muito grande de políticos. Esses políticos estão principalmente no Congresso, Câmara dos Deputados e Senado. Esses políticos, a grande maioria deles, não tem experiência de gestão. O Estado brasileiro tem um outro poder que se chama judiciário. O judiciário são predominantemente advogados que não têm experiência de gestão. São bons advogados. Conhecem profundamente a legislação brasileira, a legislação do Estado, como defender o Estado. São muito bons. Não têm nenhuma experiência de gestão. Com isso, vamos ao terceiro poder, o executivo. No executivo, nem sempre as pessoas que estão no executivo têm experiência de gestão. Normalmente, quem tem mais experiência de gestão são as pessoas do executivo. Normalmente. Mas lembre-se que o executivo acomodava durante muito tempo, e ainda acomoda, políticos, gente do judiciário, que não tem experiência em gestão. E foram essas pessoas que desenharam o Estado brasileiro ao longo dos anos. 10, 20, 30, 50, 100 anos. Então, ao ter uma absoluta ausência de pessoas com gestão na máquina pública, alguém pode dizer, não, mas tem um curso da ENAP de gestão pública.
Ó, vê se no cursinho de uma semana, 2 semanas, você vai aprender gestão pública. Gestão pública você vai aprender com 20, 30 anos, sabe? Se ralando no mundo dos negócios para poder aprender que é gestão, onde tem competitividade. Você não aprende gestão se não tem competitividade. Se não tem competição, você não aprende. Senão fica apenas uma teoria bonita, para quem não sabe o que é competição. Como o Estado não tem competição, automaticamente ele é ineficiente. Porque todos os órgãos, organismos, empresas, qualquer instituição que é monopolística, ela é ineficiente. Por isso, o Estado brasileiro é, por origem, ineficiente. Então, pois é, né? Obviamente concordo, é tão lógico isso, tão óbvio, na verdade, e também na literatura científica existe uma literatura brasileira, inclusive, muito boa sobre patrimonialismo. E tudo isso que você falou, se pode ser resumido numa palavra, é exatamente patrimonialismo. Então, aqui tem o mesmo Ricardo Vélez Rodrigues, o ex-ministro da Educação, tem grandes obras, né? Faoro, Os Donos do Poder, que mostram isso. O Estado nasceu realmente de cima para baixo, para eles mesmos, e não o contrário. Alguém falou que aqui surgiu, nós tivemos aqui, teve antes o todo e depois as partes. Então o Estado é exatamente fim em si mesmo. E para mim é muito estranho isso, assim, é óbvio, isso é lógico, no meu livro mostro isso, no meu curso mostro isso, mas é estranho porque eu trabalho num ambiente no qual meus colegas de ciência política têm uma visão totalmente oposta. Eles não descrevem, estou generalizando claramente, não descrevem a realidade. Eles estão falando do mundo ideal, de como deveria ser, e não de como funciona de fato, né? E não por acaso, por este motivo, entre os vários, muitas vezes eu me sinto muito mais confortável entre, por acaso, não por acaso, por exemplo, empresários. Porque entendem muito mais, vocês vivem na pele como o Estado te trata cotidianamente. Os fiscais, os burocratas, o sistema tributário, os vereadores, os deputados, a regulação, etc. Vocês vivem isso na pele. Do outro lado, parece uma bolha que não existe realmente. Então eu me sinto muito mais confortável muitas vezes neste ambiente, mas ao mesmo tempo também sempre faço críticas, não perco a ocasião de fazer críticas, de provocar, de fazer polêmicas. Quando me chamam para fazer palestras para os empresários, eu faço sempre questão, eu acho que é meu dever moral, de também apontar o dedo e falar, olha, em parte, são os empresários também que pedem favores ao Estado, que pedem benefícios, privilégios, porque grande parte disso, na verdade, é conluio entre big business e big government, né? Eles se beneficiam disso, afinal. Eu faço questão de falar, porque me sentiria mal em ir lá e não falar. Mas neste sentido, eu já ouvi várias suas palestras, entrevistas, declarações depois que você saiu do governo. Então, e você, se não erro, também falou que um dos motivos pelos quais saiu é que cansou, queria que as coisas fossem mais rápidas, sabia que não era tão fácil, que não era tão rápido, mas você está acostumado a ser privado onde as coisas são mais rápidas, então, assim, vai demorar muito mais tempo ainda para desestatizar, etc. Neste sentido, na minha experiência, eu repito, converso bastante com empresários, não só com empresários, mas também com pessoas que trabalham no privado, né? E têm esta vontade de melhorar a situação política do país. E às vezes o que eu noto, posso estar errando, me corrija se estou errando, é o seguinte, tem uma certa visão, assim, muitos, claro, estou generalizando, tendem a pensar isso, tendem a pensar que é mais fácil do que é de fato, tendem a pensar que é só chegar lá, colocar lá a pessoa certa, competente, técnica, que as coisas se resolvem. E o que me parece que falta entendimento de quanto é complexa a máquina, de quanto é grande o sistema. É difícil de explicar para quem não conhece o Estado, a burocracia por dentro, mas eu uso sempre essa metáfora, é como se, assim, mudar a trajetória de uma locomotiva, de um trem enorme, pesado, que está lançado a 200 km horários, andando, é muito complicado.
E mais ou menos todo brasileiro é isso. É uma máquina gigantesca, é um colosso, lança 200 kg da trajetória enquanto está. Não é tão simples. Não é só mudando uma peça em termos de sistemas complexos, de rede, de jogos, não é só mudando uma peça. Por exemplo, eu sempre faço esse exemplo, veja você mesmo, que teve suas dificuldades, você mesmo falou, veja o mesmo ministro Paulo Guedes, liberal, competente, com toda a vontade do mundo, uma pessoa super preparada, etc. Mas ele também está tendo super dificuldades, né? Então, assim, aí o que eu queria perguntar é duas coisas, basicamente. Tá confirma ou não, posso estar errando, que muitos têm esta visão que é a coisa mais fácil, assim, você acha que é mais, você que foi lá dentro, você acha que é mais difícil realmente do que as pessoas que trabalham no privado geralmente pensam? E segundo, eventualmente, quais conselhos você tem para quem do privado quer entrar no Estado de alguma forma e tentar mudar as coisas? Adriano, eu vou ter que ir um pouquinho lá atrás para responder você de uma forma mais completa e para os seus seguidores. Na realidade, a grande obra da social-democracia no Brasil não foi a Constituição. Foi o produto dela, o establishment. O establishment é composto pelos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Junto a esse establishment, em certos momentos, alguns grupos se juntam ao establishment, passam a fazer parte do establishment. Por exemplo, sindicalistas. Em certo momento, os sindicalistas querem fazer parte do establishment em certos momentos. Alguns falsos empresários, na realidade criminosos, empreiteiros atrás de CNPJ, não são empresários. Por favor, gente, não confundam. Empresário é aquele indivíduo que lhe compete no mercado livre. Relações incestuosas com o governo não são empresários. São bandidos. Então, em certo momento, se junta ao establishment esses falsos empresários. Como no governo petista, saquearam o país, a Petrobras e outras estatais. Em certos momentos, também a iniciativa privada, alguns segmentos, se aliam, compactuam com o establishment em busca de subsídios, benefícios, interesses, tarifas de importação. E, em alguns momentos, também a imprensa. A imprensa hoje faz parte do establishment. Por quê? A imprensa recebia muita verba. A partir de Bolsonaro, cortaram-se as verbas. Então, toda a imprensa se rebelou contra Bolsonaro. E essa imprensa ela é muito cuidadosa com o establishment. Pode ser a pior notícia possível. Do judiciário, ou do executivo, ou do legislativo, eles são muito cuidadosos com as matérias. Mas sobre o governo, eles são implacáveis. Por quê? Porque a imprensa, a grande imprensa nesse momento, faz parte do establishment. Ela tem interesse que as coisas voltem como eram no passado. O que o establishment menos deseja é uma disrupção, uma transformação. O Estado brasileiro precisa de uma forte disrupção, uma forte transformação. Nós, da iniciativa privada, não temos capacidade de entender como é que construíram aquela coisa. Aquela coisa foi feita para não funcionar. Adriano, eu era secretário de desestatização, desinvestimentos e mercados. Sobre a minha pasta, talvez depois do Ministério da Minas e Energia e do Ministério da Economia, fosse a maior pasta dentro do governo. Só de estatais tinha R$1 trilhão de estatais, e tinha de imóveis alguma cifra. Contabilmente é 1 trilhão 250, mas pode ser 4 trilhões, porque lá são valores contábeis que nunca reavaliam. Eu tinha um salário lá no governo, mas os meus subordinados da máquina, a minha chefe de gabinete e outras pessoas, todos, sem exceção,
ganhavam mais do que eu. Então, eu demorei a entender. Depois eu entendi. A estrutura do establishment é feita pelo establishment. Então, as pessoas de fora deverão ter menor remuneração, mais dificuldades para elas irem embora, porque isso aqui é um território nosso. Por isso que saiu eu, o Ebel, Lenhart, nós vamos saindo, porque a máquina, de uma certa forma, é um corpo. Igualzinho o nosso corpo, ele, quando você tem um furúnculo ou uma espinha, o corpo expele para fora. Ele não aceita. A máquina é a mesma coisa. De uma certa forma, quando a gente generaliza, você incorre em erro. Eu estou falando a grande maioria da máquina, não 100% da máquina. Claro, Tem claro. pessoas boas, pessoas competentes, conheci excelentes profissionais, muito bons, e talvez sejam esses caras que fazem a máquina funcionar. Mas existe um tanto de pessoas que estão lá para defender a máquina. Então, na hora que faz a estrutura, um DAS, que era o meu cargo, DAS 6, eu ganhava um valor. Meu subsecretário, DAS 5, 4, 3. Mas todos da máquina, nossos subordinados, todos ganhavam mais do que a gente. Ora, como é que você traz um cara de Belo Horizonte, Rio, São Paulo, para trabalhar por um salário inferior, inclusive, ao dos servidores? Mas isso já foi feito de propósito. É isso que a população nunca vai entender, porque essa informação não vai chegar à população. Os sociais-democratas são os grandes tutores da máquina. Então, eles já fizeram de propósito para que o Salins Matter, Paulo Ebels e outros saíssem rápido. Ali não dá para eles ficar, porque é toda uma pressão, inclusive salarial. Eu não estava lá por salário, eu estava lá por um desafio, por um gesto de cidadania. Mas é muito triste você ver o seu chefe de gabinete ganhar mais que você. Então, essa estrutura da máquina foi feita para expulsar, espirrar, retirar, excluir os corpos externos. Então, por isso que aconteceu de ter um sistema, uma estrutura de DAS, cargos comissionados por indicação, que são os gestores que cada governo traz, as pessoas da confiança deles, que têm competência, capacidade de certas áreas, como o Ebel em digitalização, desburocratização, como o Carlos da Costa, hoje secretário, na área de comércio e indústria. Mas, nessas condições, poucos permanecem, porque eles não fazem parte do corpo, eles não fazem parte da máquina. Pois é. Exatamente. E aproveito para ver aqui alguns comentários e reforço o que você estava falando. Ou seja, não é uma questão individual, não é uma crítica ao caráter ou à competência da pessoa individual, do funcionário específico. Não é isso. Inclusive, aproveito para explicar, no meu curso tem uma aula inteira, como no meu livro tem um capítulo sobre administração pública, e lá é muito claro, os estudiosos, e atenção, não sou eu que invento as teorias, estou só, na verdade, reportando o que os estudiosos da administração pública falam, mostram. E algumas coisinhas aqui para entender, para confirmar isso, e mostrar como a ciência política prevê tudo isso. Por exemplo, o Estado, se as pessoas acham, muitas vezes, realmente no privado, as pessoas acham que os funcionários públicos não são competentes ou não têm vontade. Nada disso. O nível de competência, de formação, de especialização é incrível. Tem cabeças geniais lá dentro. Não é isso. Está longe de ser esse o problema. Muitas vezes o que acontece, o mesmo funcionário não consegue aplicar esta competência, essa inteligência, etc. Se ele trabalhar mais, não muda muita coisa, não vai ganhar mais ou não, ganha quanto o colega que não faz nada. Então, no longo prazo, o incentivo que vige, que vinga, é este. Ou ainda, tem várias outras questões. Os critérios, exatamente, de seleção, de premiação e de sanções, de punição também, para rebaixar o salário, diminuir o salário ou até demitir, são basicamente inexistentes. Os incentivos são postos dessa forma. Então, não é uma questão individual que o cara consegue mudar. Ao ponto que todos entram com a boa vontade, a melhor vontade do mundo de querer fazer o bem comum, a vontade geral,
e o arco-íris, etc., e depois acabam se frustrando, na verdade. E, como você mesmo falou, quem, é, quem pode, sai, porque acaba se frustrando, né? Então, a ciência política, os estudos sobre administração pública mostram isso tranquilamente. Isso está exatamente Nish Kannan, que é um autor que eu uso no meu livro, no meu curso. Ele dedicou a vida toda a isso. Ele mostra as características da administração pública são exatamente estas. Não é uma questão de competência individual, é uma questão de regras, de incentivos, que é difícil de mudar. E aí é o conjunto, porque você pode até provavelmente, atenção, repito, assim como eu converso muito com empresários, todas as vezes que eu dou palestras, por exemplo, em Brasília, é a única, eu sempre falo isso, Brasília é a única cidade onde eu vou dar palestras e ninguém fica chocado com o que eu falo. Porque lá todo mundo está dentro da máquina, todo mundo sabe que é assim. Os mesmos, geralmente o público é 80% de funcionários públicos e eles falam isso mesmo. É assim. Nós também queríamos mudar, mas não tem como. E quando eles defendem, às vezes, os próprios interesses, eles nem notam que acabam fazendo isso. Eles acham que aquele salário lá é incrível, que quase sempre, inclusive, é só do federal, na verdade, acham normal porque vivem numa bolha na qual aquilo é a média, o normal, não notam que algumas coisas são privilégios que na iniciativa privada estão longe de existir, então não é nem por vontade, por maldade. Realmente acaba acontecendo isso. Uma pessoa só, duas, três, quatro não conseguem fazer muita diferença, é muito difícil. E aí as pessoas acabam realmente saindo. E é o relato que eu mais escuto, a experiência que eu mais noto. E aí você falou aqui, obviamente, bom, eu não fui lá, obviamente, pelo salário. Isso é óbvio para todos nós. E aí, esse é o gancho para a minha outra pergunta, que é a seguinte. E aí uma pergunta, uma curiosidade minha, porque aí é que entramos em uma questão de psicologia política. Recentemente eu mais estudo e mais estou indo meus interesses para a psicologia política. E aí é uma curiosidade sincera. Não é uma pergunta retórica nem provocativa, é realmente sincera. Por que uma pessoa como você, de sucesso, rica, uma linda família, porque a um certo ponto da vida, e não só você, né? Paulo Guedes, Zé Maqui, mas no mundo e na história, Trump, Berlusconi, etc. Porque uma pessoa como você, de sucesso, decide, a um certo ponto, entrar em política. Você falou, por cidadania, para querer devolver, entre aspas, alguma coisa, retribuir pela sorte, entre aspas, os privilégios, não sei como você quer definir que você teve, ou é por sede de poder, alguém pode pensar, ou é por fama, quer entrar na história, ou é por provar algo diferente, você trabalhou a vida interna no privado e quer tentar no público. Me convence, porque eu admito, assim, vou revelar qual a premissa. Eu admito que é muito difícil para mim entender isso, porque você sabe, inclusive, eu recebi algumas propostas, mas eu recusei, exatamente porque eu conheço como é lá, eu já sei. Mas talvez, quem sabe, quando for mais velho, talvez não descarto essa hipótese. Mas me convence, me explica. Ok. Antes de explicar isso, eu quero falar sobre os perversos incentivos do Estado. Os incentivos são inversos. Então, se você trabalhar muito ou pouco, dá na mesma. A sua promoção vem automaticamente com o passar dos anos. Ela é automática. Promoção, progressão de carreira. Então, você não precisa trabalhar muito. Então, eu diria que isso tudo, se você analisar individualmente os servidores, eles são muito bons individualmente. E, às vezes, eles são levados pela horda, pelo total, pelo conjunto da máquina. Eles são levados. Porque, primeiro, eles não podem se rebelar contra os colegas. Então, eles vão no rolo compressor. É como se estivesse dentro de uma ameba. E eles não têm o que fazer, porque a ameba, a força do conjunto é maior do que a força individual de cada um. Eu queria reforçar isso aqui, porque tem muita gente boa no governo que gostaria que as coisas fossem diferentes e, no entanto, eles se defenderem mudanças, disrupção, transformação, eles poderão ser muito mal vistos pelos colegas. Ok? Bem, por que eu fui para o governo? O presidente Bolsonaro, naquele momento de polarização, tinha um discurso muito interessante, que soava como música para os meus ouvidos. Fechar a empresa do trem-bala.
fechar a TV da Dilma, que é a EBC. Nós vamos privatizar. Vamos reduzir o tamanho do Estado. Nós vamos tirar o Estado do cangote do cidadão. Eu adoro essa expressão. Isso é marketing. Tirar o Estado do cangote do cidadão. Se algum Estado está no cangote do cidadão, esse Estado é o Estado brasileiro. Nenhum outro Estado está tão no cangote quanto o nosso. Então, aquele discurso dele soava como música para mim. Eu sempre fui um cidadão inconformado, indignado, porque um país maravilhoso desse, com gente maravilhosa, riquezas naturais, mais de 200 milhões de consumidores, é uma potência. Por que essa potência não dá certo? Para mim não esquecer, não dá certo porque foi 35 anos, ela foi governada por sociais-democratas. Por isso que esse país está desse jeito. Mas voltando aqui, para eu não perder o fio da meada. O fato é que eu ficava inconformado, indignado com um país maravilhoso desse, com situação econômica tão ruim e com tanto pobre, tanta gente necessitada, sabe? Tantos cidadãos que nem o Estado procuram, porque não tem resposta do Estado. Então, ao chegar dentro do Estado, eu vi que tamanha desigualdade e pobreza no Brasil é fruto do gigantismo do Estado, é consequência do gigantismo do Estado. Então, enquanto a menor renda per capita do Brasil é o estado do Maranhão, com 14 mil, a renda de São Paulo, o estado mais industrializado, é 53 mil, a renda per capita de Brasília é 84 mil. Ou seja, quem nada produz tem a maior renda. Leiam, por favor, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, que está tudo explicado. Então, eu tinha essa indignação comigo e, já realizado no mundo dos negócios, eu falei, eu vou para o governo. E foi uma experiência única, impagável. Foi ótimo ter ido para o governo. Vou te dizer as razões, 2 razões pelo qual foi bom ter ido para o governo. A primeira, se eu não tivesse ido para o governo, eu não teria sabido que o meu processo de sucessão nas minhas empresas era tão robusto. Foi tão bom que 18 meses depois, eu não precisei voltar para minhas empresas. Então, eu acho que foi exitosa a minha carreira como empresário, porque eu, inclusive, consegui fazer um processo de sucessão e afastar dos meus negócios. Então, eu concluí um processo de sucessão. Poucos conseguem um processo de sucessão robusto como nós conseguimos. Então, isso foi muito bom e, graças a isso, eu decidi não voltar para os meus negócios, que eu vou explicar daqui a pouco. O segundo foi o aprendizado da máquina. Então, a minha indignação e o meu inconformismo que eu tinha, Adriano, ampliou inúmeras vezes de tamanho. Eu gosto de citar Roberto Campos porque está atual. Roberto Campos tinha a mania de brincar assim, não preocupa não, não há o risco do Brasil dar certo, não. O Brasil não corre risco. Ele gostava de brincar desse jeito porque tinha um humor espetacular. E eu quase que repetiria para vocês, desse jeito, não corre o risco de dar certo, não. Tem que fazer uma disrupção no governo. O problema brasileiro não está na iniciativa privada. Não está no posto de gasolina que você abastece, nem na padaria que você compra pão. O problema do país não está com o seu dentista. O problema do seu país não está no supermercado que você compra mercadorias. O problema do país está no governo. O governo se agigantou de tal forma que ele custa muito caro e é muito pesado para nós, cidadãos pagadores de impostos. A carga tributária brasileira é de 34% do PIB. Mais 7% de déficit, 41%. 41% do PIB é a carga tributária da Áustria, Bélgica, Austrália e França. Com 41% de carga tributária, a Bélgica tem mais celas do que prisioneiros. Tem mais leitos de hospital do que doentes. Tem mais banco de escolas do que alunos. Com 41% do PIB. Nós temos 41% do PIB e olha o país que nós temos. Mas também olha o tamanho da máquina. Essa máquina sobe o dinheiro do cidadão. Aquele dinheiro que podia ir para merenda escolar,
podia ir para equipamentos do SUS, que podia ir para armamento, viaturas, computadores para os nossos policiais na segurança, esse dinheiro vai para Brasília e fica, de alguma forma, mal alocado. Podia ficar no bolso do pagador de imposto? Deveria ficar no bolso do pagador. Eu não quero que as pessoas e os seus seguidores pensem que eu sou um indivíduo que gosta de falar mal da social-democracia. Não, não sou. Eu gosto de falar a verdade sobre a social-democracia. Quando a social-democracia assumiu o poder no Brasil, em 1985, o PIB era 24%. Durante esse Os período, impostos, a carga tributária. 24%. Hoje a carga tributária é 34%. Então subiu 1% ao ano durante esses anos. Então, ou seja, sociais-democratas aumentam impostos e aumentam a máquina. Adriano, quando os sociais-democratas assumiram o poder, há 35 anos atrás, eles que da Constituição fala que educação é um direito do cidadão, é um direito do cidadão, dever do Estado. Artigo 196 da Constituição. Olha que bonito o discurso. Ok, nós temos 11 milhões de analfabetos. 38 milhões de analfabetos funcionais. Eu pergunto, sociais-democratas, o que vocês estão fazendo 35 anos no governo? Eu estou colocando o governo Bolsonaro como social-democrata, ok? Porque ele começou com viés liberal e ele se perdeu e é um governo social-democrata. Até agora não privatizou nada, as teses liberais não têm passado, as reformas liberais com muita dificuldade. Então, é muito mais social-democrata do que liberal. Não se pode chamar de um governo liberal. Então, em 35 anos de governo liberal, nós temos 11 milhões de analfabetos, 38 milhões de analfabetos funcionais. E o artigo 96 da Constituição diz o seguinte: educação é um direito do cidadão, dever do Estado. É muito bonito colocar no papel, como se você coloca no papel, a partir de amanhã, todo mundo está resolvido com esse problema. Então, Adriano, é uma pena, porque quando eu fui para o Estado, para o governo, eu era indignado e inconformado. Depois que eu vi, eu piorei. Eu levanto todos os dias, na hora que eu estou me barbeando, eu já me barbei indignado. Certo? Comentei com minha mulher na hora do almoço. Eu vou acabar tendo uma úlcera. Porque todo dia, indignado e inconformado com o que acontece no Brasil. Ela falou, não, faz o seguinte, não levanta indignado, não. Deixa para você ficar indignado só na hora que aconteceu o fato. Eu falei, ok. Então, o que acontece? Todos os dias, na hora que eu leio o jornal, na hora que eu vou ver notícias, tem um fato. Ora, o Ministério querendo vacina para eles, ora, o pessoal de segurança querendo vacina, ora... Bem, cada hora é uma coisa em prol da máquina. O correto, Adriano, seria que o Sistema Único de Saúde fosse para todos os brasileiros igualzinho na Bélgica. Na Bélgica, eu tenho um amigo na Bélgica, que ele é um grande acionista da AB InBev, ele é um bilionário em euros, e a esposa dele é criadora de cavalos árabes. E nós somos muito amigos. Nos encontramos 2, 3 vezes por ano, eles vêm me visitar, eu vou visitá-los, eu sou muito amigo. Quando ela precisa de ir ao hospital, ela vai ao hospital público, onde vai o empregado dela. Aqui no Brasil, é para os pagadores de impostos e para os desvalidos. A classe dos membros do establishment tem seu próprio serviço de saúde. O Senado, o Judiciário, o Legislativo. O certo seria uma lei dizendo o seguinte, o artigo 5º da Constituição, todos os cidadãos são iguais perante a lei. A partir de hoje, todo o sistema de saúde brasileiro será através do SUS. Deputado, senador, juiz, tem que ir para o SUS. Imediatamente, o que iria acontecer? Os nossos deputados e senadores, o executivo, iam aprovar bilhões de dólares para comprar novos equipamentos, mais médicos, mais quartos, qualidade dos hospitais. Isso acontecendo no dia seguinte. Mas como eles não precisam se preocupar com isso, que eles têm um sistema de saúde próprio, vitalício, inclusive para os seus descendentes, então o sistema de saúde brasileiro é desse jeito. Então, existe
um grande equívoco na construção do Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro está sendo criado, está sendo aumentado de tamanho. Ele não se consegue reduzir esse Estado. Está sendo aumentado de tamanho para satisfazer o establishment, cumprindo a Constituição. Nós estamos cumprindo a Constituição. Então, a Constituição é o alicerce desse Estado gigantesco que nós temos. Por isso, nós temos que ter uma disrupção no Estado. Ô, Adriano, quando os sociais-democratas assumiram o poder, em 1985, existiam 5,5 milhões de servidores públicos. Hoje são 12 milhões. Por favor, gente, entendam, eu estou dando para vocês estatística. Eu não estou falando mal da social-democracia. Eu estou dando estatística. Quantos analfabetos tinha, quantos tem? Quantos servidores tinham, quantos tem? Qual era a carga tributária e quanto é hoje? Eu só estou dando para vocês estatística. Coincidentemente, 35 anos de governos sociais-democratas. Pois é. E atenção, e além disso, para complementar, além do aumento do número de funções estatais, mas o que impacta mais, na verdade, é o custo disso, né? Porque quando as pessoas falam isso, aí vem o pessoal, mas se você olhar, na verdade, está na média dos países da OCDE, etc. Bom, primeiro eles comparam com países muito mais ricos, que também tem cerca de 10% da população que é empregado estatal. Segundo, não é esse o ponto. O ponto é que lá os salários são muito menores em comparação ao salário médio da iniciativa privada, em comparação ao mesmo tipo de qualificação, e custa menos em proporção. Então, o custo destas funções estatais é realmente altíssimo. E não é só o salário, é o custo geral, evidentemente. Se você olhar o custo, aí realmente o gap do Brasil com os outros países realmente aumenta ainda mais. É chocante, né? Adriano, apenas um exemplo para você. O funcionalismo nos Estados Unidos custa 10% do PIB. No Reino Unido, 9,5% do PIB. No Brasil, 13,8% do PIB. Então, nós temos uma ineficiência. Nós temos um custo maior por ineficiência. E aí eu volto de novo. Governar é alocar recursos. Não falta recursos no Brasil. Nós temos recursos suficientes para construir tudo que a gente quiser fazer. O problema é a alocação de recursos. Por exemplo, só esse custo do funcionalismo custa 330 bilhões por ano. O que se faz com 330 bilhões por ano? O Brasil tem hoje 5.850.000 brasileiros e famílias sem teto. Com 330 bilhões, nós podemos construir 3 milhões de casas populares e doar essas casas para essas pessoas. No outro ano, temos mais 330 bilhões. Construímos mais 3 milhões de casas. Em 2 anos, nenhum brasileiro deixará de ter teto. Então, repara que governar é alocar recursos. Mas também os sociais-democratas muitas vezes alocam recursos, como você disse, em coisa que, no seu livro está lá, aloca recursos naquilo que é de importante, de interesse para o político. Não de interesse para o cidadão pagador de impostos. Ou é de interesse para um grupo corporativo de apoio político. Ou um segmento da sociedade, mas não de interesse coletivo para os pagadores de impostos. Então, as alocações de recursos, por isso que você vê cidade pequenininha, cheia de pobre, mas a praça pública iluminada com luz mercúrio de última geração. Praça asfaltada, tudo arrumadinho, mas uma grande pobreza. Favela na periferia. Seria muito melhor que, em vez de praça iluminada e asfalto, nós construíssemos saneamento básico, água potável e casas para essas pessoas. Então, a alocação de recursos no Brasil é muito mal feita, porque existe um histórico dessas pessoas em aplicar isso nos grupos de interesse para se reelegerem. Então, de alguma forma, acaba comprometendo uma boa alocação de recursos. Agora, todas as vezes que eu termino as minhas aulas, as palestras, tem sempre uma pergunta recorrente que eu quero pôr esta vez para você. Para mim é uma tortura, eu quase não aguento mais esta pergunta, porque já sei, dá vontade de termino e logo eu mesmo me faço a pergunta e respondo. E a pergunta que eu não quero calar é: como mudar isso? Como resolver o problema? E aí, sem me delongar demais, mas eu respondo o seguinte: olha,
Primeiro, as coisas mudam. Obviamente, o mundo, a história não é estática. O mundo, a história é dinâmica. As coisas mudam, é um fato. Que as coisas mudam porque nós queremos mudá-las por uma ação específica, uma ação planejada, aí já é outra coisa. Não é exatamente assim. Os autores liberais, Adam Smith, a escola austríaca, mostram que o mercado, a sociedade, a história, a política, inclusive o Estado, afinal, até o Estado é uma ordem espontânea, por quanto é coercitiva, de cima para baixo, planejada, mas afinal, no longo prazo, também é espontânea. Então, banalmente, o Brasil atual, você falou várias vezes, quem desenhou isso, quem construiu essa máquina tão maluca, né? O Brasil, a verdade é que não foi construída por ninguém e por várias pessoas ao mesmo tempo, ninguém específico. Ou seja, o Brasil atual não é nem o planejamento perfeito dos constituintes, nem de Vargas, nem de Cabral, mas é o resultado de uma interação complexa de vários planos, de vários planejamentos, de todos estes que citei, e de todos os outros, inclusive, os 200 milhões de agora e todos aqueles que morreram e pisaram neste país antes. E até variáveis externas, inclusive globais. Então, o que eu tento explicar aqui, o que nós temos que entender, que o resultado das coisas não é exatamente o resultado, o output da nossa ação específica, de um planejamento específico. Não que não tenha planejamentos, mas que há vários planejamentos e, afinal, o resultado é uma ordem composta, compositiva. Uma vez, Diogo Costa, você também conhece, um grande amigo, pessoa genial, me fez uma pergunta numa palestra, falou, Adriano, os socialistas falam que a Escandinávia é socialista e querem copiar. Os liberais falam que, na verdade, a Escandinávia é liberal. Estamos certos, entre parênteses. E queremos copiar. Se todo mundo quer copiar a Escandinávia, por que é tão difícil copiar a Escandinávia, virar a Escandinávia? Aí é uma pergunta interessante, inteligente e tudo. Eu respondi o seguinte, não sei o que você acha, aí me dá a resposta. Eu respondi o seguinte, olha, João, porque a verdade é que nem a Escandinávia virou a Escandinávia porque fez um planejamento, um plano nacional, vamos virar a Escandinávia. Plano nacional de escandinavização. Isso não existe. Os físicos sabem que o universo é estocástico, é casual, é caótico. São tantas variáveis, é um sistema complexo, um sistema de rede, são tantas variáveis que não é que nossa ação, nossa vida, nosso plano não conta nada, não é isso. Mas conta muito pouco na infinidade de tudo isso. Então podemos mudar as coisas, sim, mas muito menos do que desejaríamos. É aquela coisa, mudar a trajetória do trem pesado andando a 200 km/h. Então, assim, a grande pergunta mas as pessoas, a ciência política tem mais esse papel de descrever como as coisas funcionam, né? Mais que sugerir como as coisas mudam, como são mudadas. As coisas mudam, que não significa que somos nós exatamente a mudá-las, que não significa também que não temos nenhum impacto. Tá? Mas aí eu faço essa pergunta para você. Okay. Eu sei que, atenção, eu não quero, desculpa, só para terminar, eu não quero te perguntar o que nós deveríamos fazer, porque o que nós deveríamos fazer, já sei, concordamos, privatizar, desregulamentar, desburocratizar, isso aqui concordamos, nossa plateia aqui também concorda. O ponto é como fazer isso. Eu volto lá na disrupção do Estado, transformação do Estado. Não é arrumar 10 empresas de consultoria para poder fazer um projeto para melhorar o Estado, não. Você não melhora uma coisa que é ruim, você só torna ela menos pior. E só para lembrar, o Estado nasceu lá atrás, há milhares de anos, quando nós éramos aborígenes e por necessidade de espírito aventureiro do homem e por necessidade de busca de alimento, nós descemos das árvores e fomos para a savana. E na savana nós éramos a caça. Então, ali nasceu o embrião do Estado. As pequenas tribos, grupos de 15 a 45 pessoas, nós elegíamos naquela época o nosso líder, o nosso chefe, ou chefes, que eram Então, o Estado nasceu para dar segurança ao homem. Até ainda nos idos da Idade Média, o Estado zelava pela segurança. Quando você verifica o período de 800 a 1500, você verifica que os Estados, apesar de feudais, eles defendiam o país contra países vizinhos.
Depois o Estado começou a criar tentáculos, indo para a educação, para a saúde, e vai para tudo. Entrou na vida. E, por exemplo, em Belo Horizonte, um restaurante não pode colocar sal na mesa. O Estado diz, você não deve comer sal. Mas para mim só, eu não quero um Estado que diga isso. Eu quero um Estado que me permita eu jantar fora e poder caminhar 10, 15 quarteirões a pé até a minha casa, o que eu não posso fazer. Então o Estado se perdeu. Se perdeu por causa dessa máquina, do establishment, da ameba, buscando mais poder. Não é por falta de dinheiro. A arrecadação é suficiente para fazer tudo o que a gente precisa. Mas a alocação da arrecadação é que está errada. E mais. Vamos dizer o seguinte, nós precisamos fazer uma disrupção no Estado brasileiro. Então, ganha um presidente, é eleito um presidente com 100 milhões de votos. Mas ele não tem a maioria da Assembleia. A maioria da Câmara dos Deputados. Então, ele manda um projeto de lei para poder reduzir o Senado, 2 senadores por Estado em vez de 3. Ô, gente, quando uma família está apertada, o que uma família faz? Tem 2 carros grandes, troca por 2 carros pequenos, suspende compra de supérfluos, não viaja, não vai para Disney, corta custos para viver dentro desse orçamento. O que o governo faz? O Estado faz? Ele aumenta impostos, mas ele não corta na carne, não corta. Então, se um deputado apresentasse um projeto de lei dizendo, olha, 2 senadores por Estado vão ser cerca de... hoje nós temos 81 senadores, seriam cerca de 42 senadores, hipoteticamente falando. E deputados, nós vamos fazer o seguinte, todos os cidadãos são iguais perante a lei. O voto de um acreano tem que valer o mesmo do voto de um paulista. Então, a representatividade tem que ser igual. E nós vamos ter menos deputados. Vai ter um deputado para cada X mil habitantes. Por exemplo, nós vamos ter um deputado para cada 1 milhão de habitantes. De 531 deputados, nós vamos reduzir para 202 milhões de habitantes, 202 deputados ou 212 deputados. Então, reduzir. Quem é que faz passar uma lei dessa se eles é que vão votar? Quem é que vai passar essa lei? Não estou dizendo que o Brasil é um país insolúvel. Não estou dizendo. Não estou dizendo. Eu quero que os seus seguidores façam uma reflexão. Quem conseguiria passar um projeto de lei reduzindo a Câmara dos Deputados em 1/3 e reduzindo o Senado em 1/3? Quem conseguiria fazer isso? O establishment não aceita. Vou lhes dar um exemplo. O Ministério da Economia, inteligentemente, elaborou um decreto dizendo, durante a pandemia, objetivando reduzir desemprego. E o Brasil foi um dos países que teve menor índice de desemprego na pandemia. O decreto diz o seguinte, empresas privadas, vocês podem reduzir a carga de trabalho dos seus funcionários e, por consequência, você pode reduzir também o salário. Antes ele ganhar pouco do que nada. Antes ele estar empregado do que ser demitido. É um período passageiro, de alguns meses. E deu certo. Deu tanto certo que a taxa de desemprego do Brasil foi baixa. Aí o Ministério da Economia falou, olha, que delícia, foi espetacular esse projeto. Vamos fazer o mesmo com os servidores públicos. Tem 12 milhões de servidores públicos. Nós vamos fazer um projeto dizendo o seguinte, nós reduzimos a carga horária dos servidores públicos e reduzimos o salário. Esse dinheiro, essa massa salarial que vai sobrar, nós vamos ajudar os desvalidos, necessitados, cidadãos invisíveis, que descobrimos aí 60 milhões de brasileiros à margem do Estado. Então, isso foi. E o que o Supremo disse? Não. Não pode. Não pode reduzir o salário do establishment. Claro que eu estou fazendo uma apologia. Eles não disseram isso. Mas não concordaram com a redução de hora de trabalho e de salário do servidor público. Mas concordaram
com a redução de carga horária e de trabalho do trabalhador da iniciativa privada. Como os cidadãos são iguais perante a lei? Mas nós temos hoje no Brasil 14,5 milhões de desempregados, com 30 milhões de brasileiros com carteira assinada. Então, da massa de carteiras de 45 milhões, nós temos 2/3 trabalhando e 1/3 desempregado. 14 milhões e meio desempregados, 30 milhões empregados. Na massa de servidores públicos, 12 milhões, nós temos 0 desempregado. Por favor, reflitam se isso é justo. É legal? É legal. Moral? É? Reflita se isso é moral. Então, essas distorções do Estado brasileiro estão cada vez patentes. E por isso nós precisamos de uma disrupção no governo. Uma disrupção do Estado. Transformação. Não é melhoria. Não adianta melhorar, reduzir secretaria, reduzir funcionário. Não, isso não vai funcionar. É disrupção do governo. Nós poderíamos funcionar como país hoje, em vez de 12 milhões de servidores públicos, nós poderíamos ter 4 milhões de servidores públicos. 1/3. Nós poderíamos ter uma Câmara dos Deputados com metade. Metade é 260. E Senado, podíamos ter cerca de 81 hoje, tira 1/3 fora, podemos trabalhar com 2/3. Então, é disrupção que nós temos que fazer. Vai doer na carne de alguém. Então, nós precisamos, e agora não quero falar de futuro, e você sabe o que tem que fazer, mas eu cheguei à seguinte conclusão com a minha passagem pelo governo. Nós vamos conseguir fazer uma disrupção no Estado brasileiro no dia que nós, liberais, tivermos o controle das casas legislativas. Enquanto nós não tivermos a maioria de liberais no governo, nós não vamos fazer isso. Nós vamos continuar labutando desse jeito. Vamos continuar fazendo remendo, como vocês estão vendo aí no teto dos gastos. Então é o seguinte, 521 anos se passaram. Está na hora dos liberais terem uma chance. Uma única chance. De 4 anos apenas do governo. Para mostrar a diferença de quem governa para o cidadão, em vez de fazer o cidadão servir o Estado, como tem sido a social-democracia. Pois é, obrigado, Salim. Foi muito bom. Aqui tem um monte de perguntas sobre 2022, se candidata, etc e tal, mas nem vou fazer esta pergunta para você. Mas tudo bem. Eu agradeço realmente pelo tempo, aqui se passou já 1 hora, então agradeço, teve várias pessoas conhecidas aqui, amigos, participando, várias coisas interessantes. E realmente, obrigado pelo tempo dedicado, Salim. Não tenho muito o que falar, porque você sabe que não discordamos muito e também tenho a mesma visão, então obrigado. Repito, aqui tem o link do meu curso, até hoje, na verdade, talvez vamos abrir alguns dias a mais, porque, na verdade, a maioria do público deve ser seus seguidores, você tem mais seguidores que eu imagino, tá? Então, talvez vou abrir um dia a mais para ainda o desconto, quem quiser está lá no site da Cursório, a gente tem no site, ou no meu link na minha bio. Obrigado a todos pelo interesse. Olha, Salim é assim, é live que começa com um número de público e termina com mais gente ainda. Isso não é normal, tá? Parabéns. É o seu carisma. Boa noite. Obrigado, Salim. Obrigado a todos. Boa noite. Vou gravar, tranquilos. Vou deixar aqui salvado. Tchau, até mais. Boa noite a todos.